Bia! Olá, pessoal! Oi, pessoal! Oi, vovó! Oi, Bia! Bia, você tem o fruto do Espírito dentro de você? Sim, vó, eu creio em Jesus e em tudo que ele fez por mim na cruz. Isso mesmo! Nós, cristãos, temos que ser parecidos com Jesus. Assim, as pessoas verão em nós que Deus habita dentro da gente. Sim, vó, nós somos parecidos com Jesus. Ele tinha o fruto do Espírito, né? Isso mesmo, minha netinha. O Espírito de Deus nos leva à obediência, a fazer o que é certo. Verdade. Então, faremos o que Jesus faria em nosso lugar. Ah, isso mesmo. Bia, a tia Ruth vai contar melhor sobre tudo isso, tá? Então conta, tia Ruth! Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Ruth veio para contar mais uma linda história da Palavra de Deus. E vocês estão preparados para ouvir mais um ensinamento da Bíblia? Vamos? Eu quero mostrar para vocês essa garrafa. Estão vendo essa garrafa? Ela foi criada com um propósito. Qual foi o propósito da criação dessa garrafa? Pode falar mais alto. Para que ela foi criada? Isso mesmo, ela foi criada para colocar dentro dela água. E água limpa, né? Porque é para a gente beber. Isso mesmo, crianças. E vocês sabiam que vocês foram criados à imagem de Deus? Em Gênesis 1, 27, aqui no nosso primeiro livro da Bíblia, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Eu e você temos a imagem de Deus. Ele nos ama tanto que deu a sua imagem pra gente. E lá em 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 3:16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem? Dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Deus enviou o seu Filho para esse mundo, para morrer por nós. Porque nós, quando Adão e Eva pecou, nós carregamos o pecado, a natureza pecaminosa dentro de nós. Mas Deus não queria que a gente fosse assim. Ele criou tudo perfeito, mas o homem desobedeceu. E aí o pecado entrou. Ele teve um segundo plano. Eu vou enviar meu filho, meu único filho à terra. E ele vai nascer pequenininho e vai se transformar um homem. Mas ele vai ser santo, puro. Ele não vai ter pecado. E ele nasceu, criança. Ele é Jesus, o nosso Salvador. Ele foi levado para essa cruz. Ele foi muito maltratado. E quando colocaram ele naquela cruz, ele morreu. Mas ele não ficou morto, criança. Colocaram ele dentro desse sepulcro. Mas olha o que aconteceu. O sepulcro abriu. Ele saiu do sepulcro e hoje ele vive. Cristo vive ao lado de Deus e um dia ele disse que vai voltar para todos aqueles que creem nele. E agora, enquanto ele não volta, ele deixou o seu Espírito dentro de nós, o Espírito Santo de Deus. E crianças, muitas vezes a gente faz coisas erradas que nos contamina o santuário de Deus. Tudo que nos contamina é pecado. Pecado é tudo aquilo que a gente pensa, fala, faz e sente que desagrada ao nosso Deus e nos afasta dele, porque Deus é puro, santo, ele não gosta do pecado. O pecado é ruim. E hoje nós vamos ouvir uma história de um rapaz. Ele disse não à contaminação do seu corpo. Ele disse não ao pecado. Ele se chama Daniel. Daniel
ele era um rapazinho ainda e ele morava com o seu povo no reino de Judá, em Jerusalém. Só que o seu reino foi invadido pelo rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, ele entrou no reino e pegou todos os jovens, levou vários jovens. E dentre esses jovens estava Daniel e seus 3 amigos. Chegando lá, eles trocaram logo de imediato o nome deles. Daniel, Deus é o meu juiz, trocou por um que era para cultuar os deuses da Babilônia. E os outros 3, e todos os jovens trocaram seus nomes. Só que isso não abalou Daniel, porque Daniel sabia quem ele era. Daniel sabia quem era o Deus dele. Muitas vezes na escola também, muitas pessoas nos chamam por outros nomes, nos dão apelidos que a gente nem gosta, mas a gente sabe que a gente não é aquilo. E Daniel sabia que ele, o Deus dele, era o juiz dele, e o Deus dele era poderoso. Mas quando o rei da Babilônia determinou que eles ficassem 3 anos comendo a comida do rei, Daniel, vocês devem estar falando, poxa tia, mas comer a comida do rei é maravilhoso, porque só deve ter coisa boa, mas deve ter aquela variedade de alimento, você pode escolher o que você quer, o que você não quer. Mas muitas vezes essa aparência de coisa boa nos contamina. Tem pecados que têm aparência de alegria, de coisa boa, mas ela nos contamina. E essa comida do rei ia contaminar o Daniel, porque Daniel, ele, lá em Levítico, no 3º livro do Antigo Testamento, diz que ele deveria se afastar de alguns alimentos que ia contaminar o seu corpo. E quando ele soube que ele teria que comer aquela comida do rei, ele ficou muito chateado, e Daniel resolveu firmemente falar. E ele falou assim, lá em Daniel 1:8, ele diz assim, Daniel firmemente resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, com as comidas do rei, nem com o vinho que ele iria beber. Daniel firmemente resolveu não se contaminar, ele e seus 3 amigos. E muitas vezes, criança, você tem que ser como Daniel, ser firme e dizer não. Toda vez que alguém te chamar para uma festa, que você sabe que ali aquela festa não agrada a Deus, tem muita bebida, tem droga, tem coisas impuras que você sabe que aquilo não agrada a Deus, você tem que ser como Daniel, dizer não. Muitas vezes no celular você abre alguma coisa que você sabe que aquilo não agrada a Deus, algumas conversas que você sabe que não agrada a Deus, que é pecado, que Deus está dentro de nós, Deus faz morada dentro de nós, temos que ser santos, separados desse mundo, fazer coisas que agradam a Deus. Temos que encher o nosso corpo do Espírito de Deus, e ele diz que a gente tem que ter o fruto do Espírito. Tia Laila coloca aqui pra gente o fruto do Espírito. Isso, o fruto do Espírito é o caráter de Deus, é as virtudes de Deus em nós, e nós temos que nos encher dela. E quando a gente se enche do fruto do Espírito, Deus se agrada, Deus está conosco e nos enche cada dia mais. E quando a gente se enche de amor, de alegria, de paz, a gente transborda de paz, mesmo que a situação não esteja boa, mas a gente tem paz, porque a gente tem o Espírito de Deus dentro de nós, e esse fruto do Espírito nos dá paz e a longanimidade, sermos generosos, bondosos, a bondade, ser bom,
a benignidade, demonstrar bondade com as pessoas, fidelidade, sermos fiel à palavra de Deus, fiel aos nossos compromissos, mansidão, ter calma, ser manso, ter domínio próprio, saber se controlar, não ser explosivo com qualquer coisa. É isso que nos leva a termos o caráter de Deus, a sermos semelhantes a Deus. Temos que ter esse fruto. É um fruto com várias virtudes e nós temos que ter essas virtudes. Crianças, muitas vezes você deve estar falando, tia, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Se você ler a palavra, se você orar, pedir a Deus para que te fortaleça, você vai ser forte como Daniel e ser cheio do fruto do Espírito. E Daniel, ele quando falou isso, o chefe da cozinha falou, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E Daniel falou, experimenta 10 dias só, 10 dias eu comendo legumes e água, você vai ver que a minha aparência vai ser boa. Ele conseguiu convencer. Claro, Deus estava por trás ajudando, né? E ele conseguiu. E o chefe lá da cozinha falou, tá bom, eu vou te dar 10 dias de legumes e água. Depois desses 10 dias, eu quero ver como que você está. Olha, crianças, Deus é muito poderoso, Deus cuida de nós. E Deus estava o tempo todo com Daniel e seus amigos. E quando eles chegaram na presença quando eles voltaram desses 10 dias, né, para se apresentar, com certeza ele deve ter olhado a bochechinha, se está vermelho. A minha não está muito, né? Mas eu como legume. E aí, minha mãe fazia assim, ó, baixava o olhinho para ver se está vermelho. E aí eles viram, crianças. Olha o que ele falou. Lá em Daniel 1,15 ele fala assim, no fim de 10 dias sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei, das comidas do rei. Deus é fiel, Deus está conosco. Quando a gente toma o rumo certo da nossa vida, quando a gente diz não ao pecado, Deus está conosco o tempo todo. E a sua glória se manifesta na nossa vida. O tempo todo a glória de Deus se manifesta. E depois disso, passaram 3 anos comendo legumes e água. Quando eles foram à presença do rei, porque o rei determinou, só depois de 3 anos que vocês podem vir trabalhar aqui, me servir no palácio. E depois desses 3 anos, quando ele aparece perto do rei, que o rei chamou eles, o rei diz assim, ó, em Daniel 1,19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir o rei, a servir o rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava, eles eram 10 vezes mais mais sábios do que os outros. Criança, que lindo a gente ver que Deus cuida de nós quando a gente tem firmeza em se afastar das coisas que não agradam a Ele. Ele se manifesta na nossa vida com muita glória, porque Ele é o Deus da nossa vida. Eu quero pedir para você, criança, que ainda não tem esse Jesus no seu coração e ainda não tem o habitar do Espírito Santo, que vocês tomem logo essa decisão. Falem, Jesus, entra no meu coração. Eu creio que o Senhor morreu por mim naquela cruz. Eu creio no amor de Deus pela minha vida. E eu sou pecadora, mas a partir de hoje o Senhor me perdoou de todos os pecados. Faça isso, criança. E você, criança, que já tem Jesus no seu coração, siga firme no propósito de dizer não ao pecado.
Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais esse ensinamento. E toda vez que vocês se sentirem fracos e desafiados, orem, leem a palavra. E aos domingos, quando a gente voltar, vai na igreja, na escola bíblica dominical. E também, enquanto a gente não volta por causa dessa pandemia, vejam nossos vídeos. Assistam as devocionais que a gente faz quarta-feira lá no Instagram, tá bom? Beijo para todos, fiquem com Deus. Senhor, muito obrigado por esse guia, muito obrigado pela minha família, Senhor. Abençoa os pastores da Igreja Betânia, Senhor, as crianças da Igreja Betânia, Senhor, as crianças que estão no hospital, Senhor, com doenças. Que o Senhor cuide dessas crianças que estão no hospital, Senhor. Que o Senhor acabe com esse coronavírus. Que todos nós venhamos nos reunir de novo, Senhor, na igreja, para louvar o Senhor. Por favor, em nome de Jesus. Amém. Oi, crianças, tudo bem? Boa tarde. Hoje nós vamos contar a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que não tinha nenhum amigo. Né, Caleb? Você tem amigos? Tenho. Quantos amigos você tem? Uns mais 100. Nossa! Vocês têm amigos? Pois bem, Zaqueu não tinha nenhum amigo. E sabem por que ele não tinha nenhum amigo? Porque ele fazia uma coisa muito errada. Ele pegava dinheiro das pessoas que não era dele, que não era para pegar. E aí as pessoas começaram a perceber isso e não gostavam dele. Não queriam nem falar com ele. Ninguém queria ir na casa dele. Nem o vizinho dele queria na casa dele. Nem o vizinho queria ir na casa dele. Aí um dia tinha uma multidão se juntando lá na cidade dele. Por que estava juntando uma multidão? Pra ser Deus. Jesus estava chegando na cidade, Mas aquilo acreditam? era tão baixinho que era menor do que as pessoas. Ele ficava pulando e nada. Ele queria ver Jesus e ficava como, né? Assim pulando. Pulando e não conseguia ver. Não conseguia ver Jesus. Aí ele teve uma ideia. Qual a ideia que ele teve? Subir na árvore. E ele era muito bom em subir nas árvores. Ele era bem baixinho Zaqueu, mas ele era muito bom em subir em árvore. Ele subiu numa árvore bem alta, né? E aí quando ele subiu na árvore, ficou lá, ele conseguiu ver melhor. Mas daqui a pouco, adivinha quem veio, parou de frente para a árvore e olhou para cima e viu Zaqueu? Deus. Jesus! Aí falou, Zaqueu. Aí Zaqueu quase que ele quê? Caiu. Quase caiu da árvore. Ele falou, Jesus sabe meu nome, e falou Zaqueu. Zaqueu viu Jesus e Jesus viu Zaqueu. Aí Jesus falou com ele o quê? Hoje eu vou na sua casa. Aí ele quase caiu da árvore. Falou, hoje eu vou na sua casa. Zaqueu desceu logo da árvore e pensou assim, deixa eu ir logo antes que ele desista dessa ideia, né? Porque ninguém quer ir na minha casa. E levou Jesus para a casa dele. As pessoas não gostaram muito porque sabiam que Zaqueu não era uma boa pessoa. Mas Jesus conhecia Zaqueu. Sabe o que Zaqueu falou para Jesus? Falou assim, Senhor, eu sei que eu estou fazendo coisa errada, que não é legal. Mas olha, eu vou devolver todo o dinheiro das pessoas, tudo que eu roubei. 4 vezes mais eu vou devolver.
Olha que coisa bonita. Ele se arrependeu do que ele estava fazendo. Aí ele falou assim: o que eu tenho feito está errado, mas agora eu quero fazer o que é certo. Eu irei devolver o dinheiro para todos, 4 vezes mais. E foi exatamente isso que o Zaqueu fez. Aí Jesus falou assim: meu amigo... Deixa eu falar um versículo. Meu amigo, hoje Deus te salvou. Meu amigo, hoje Deus te salvou. Jesus demonstrou amor por Zaqueu, assim como Deus tem por nós. Jesus veio para nos perdoar os pecados, nos abençoar, e assim, quando a gente se arrepende e pede perdão, Ele perdoa nossos pecados. E aí, eles se tornaram amigos, né, Caleb? Os melhores amigos. Desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, que hoje eu vou na sua casa pousar.